Hoje a gente vai falar de um tema muito, muito interessante, um tema muito, muito importante para qualquer aluno de alemão, que é os casos, tá bem? Essa aula de hoje foi motivada por uma pergunta de um aluno aqui, de um membro do grupo Elite, do membro da família Elite, o Gabriel. A dúvida do Gabriel foi a seguinte: Lud, você diz que acusativo é objeto direto, mas ao mesmo tempo ele é usado com algumas preposições. Então isso não faz sentido. Objeto direto significa que não tem preposição. Como é que você explica isso? Não tem jeito de explicar de um outro jeito? Porque esse jeito não tá bom, não. Foi isso que o Gabriel me falou. Bom, eu vou explicar aqui pro Gabriel, se essa for sua dúvida, e acredito que deve ser de muita gente, eu vou sanar agora. É muito, muito importante, entretanto, que você lembre-se que meu livro, que você se lembre, que meu livro gratuito está para baixar, é sobre os casos. Então, uma das formas de sanar suas dúvidas sobre os casos é baixar o meu livro. Baixe o livro, leia, está maravilhoso, é gratuito, está muito claro, é gratuito. E tem exercícios no final para você ver se você entendeu mesmo ou não. Tá bem? Então, o que eu vou falar hoje está no meu livro, mas não tudo, né? O livro é mais completo. Vai ter bastante exemplos em alemão no livro, coisa que aqui acredito que não vai dar tempo de fazer. Mas eu vou esclarecer essa questão. Para esclarecer essa questão, eu vou começar do início. E o início é o seguinte: o alemão é uma língua de casos. O que significa ser uma língua de casos? Significa que no substantivo, na palavra, eu vou ter alguma coisa que vai marcar a função daquela palavra na minha frase. Que função? Ah, gente, tem função para dar com pau, tá? As mais básicas são função de sujeito, função de objeto direto e função de posse, etc. Tá? Então, no meu livro, cada caso tem descrita duas funções. E aí é que começa a ser resolvida a questão do Gabriel. Por que eu não chamo o acusativo de objeto direto? Por que eu não falo assim, ó, em vez de eu ensinar para os meus alunos o nome acusativo, que é muito complicado, eu vou usar objeto direto, porque eles estão aprendendo lá desde a quinta série, e vai resolver o problema. Eu não chamo o acusativo de objeto direto porque ser objeto direto não é a única função do acusativo, tá? Eu vou ter outras funções para o acusativo. Então, objeto direto, ser objeto direto é uma das funções do acusativo. Então, essa é a resposta do Gabriel, mas eu ainda vou trabalhar melhor isso. Então, voltando lá no início, é o seguinte. Por exemplo, se eu tenho a palavra o homem é der Mann, o artigo é masculino, der Mann. Der Mann é o homem no nominativo, ou seja, no sujeito. Quando o homem está na função de sujeito, vai ser der Mann. Quando o homem está na função de objeto direto, vai ser den Mann, com N no final, tá? Então, den, mudou o artigo. Ah, isso não faz sentido nenhum. Realmente é um pouco difícil para a gente entender no português do início, por isso você tem que aceitar essa diferença do alemão, essa diferença estrutural básica. Os artigos vão mudar de acordo com a função na frase. A gente sabe que em alemão a gente tem 3 gêneros, mais plural, então a gente vai ter 4 artigos no nominativo e 4 artigos indefinidos. Então são 8 artigos no total. Ou seja, se a gente tem 4 casos e 8 artigos para cada caso, nós estamos falando de 36 artigos que vão marcar as funções daquela palavra na frase. 36 artigos. Então, eu vou continuar explicando isso aqui, mas eu já quero deixar uma coisa bem clara. Não basta você ouvir essa aula aqui de hoje. Você necessariamente precisa sentar a bunda na sua cadeira e estudar depois. Por isso, pegue o livro, estude, repita, faça frases. É o único jeito de você aprender isso. Porque, além de você entender o que eu vou te explicar aqui agora, você precisa memorizar os artigos. Ah, mas é impossível, 36 artigos, você tá de brincadeira comigo. Em alemão, em português eu tenho o e a. E em português eu tenho 6, né? O, a, os, as, 8, quer dizer. O, a, os, as, uma, uns e umas, né? Eu tenho 8. Em alemão você vai ter 8 para cada caso. Vai ser impossível decorar isso. Não é impossível, gente. Nunca fale essa palavra. É um desafio. Mude essa sua maneira de pensar. É um desafio. E se eu aprendi, a Lud aqui não é nenhuma gênia, você também aprende. Basta fazer as coisas com método. Qual que é esse método? Você vai aprender um caso, treinar até cansar os artigos, fazer frase até cansar com os artigos. Depois que aqueles artigos estiverem muito fixados na sua cabeça, você passa para o segundo caso, treina os artigos até cansar. Faz frases com aqueles artigos. Depois que aquele estiver muito fixado, você passa para o terceiro caso, depois para o quarto caso. Bom,
Voltando, então, para os casos. Eu tenho 4 casos em alemão que vão marcar as funções daquela palavra na frase, ok? Então, a primeira função é a função do nominativo. E quais são as 2 funções do nominativo? A primeira função do nominativo é ser sujeito, como eu falei, der Mann. Der Mann é o sujeito. Der Mann kauft Bananen. O homem compra banana. O homem é o sujeito. Der Mann, ok? A segunda função é quando eu tenho o verbo sein, o verbo de ligação na frase. Então, nesse caso, não só o sujeito, mas aquilo que vem junto com o verbo também é nominativo quando for um substantivo. Por exemplo, der Mann ist der Vater. O homem é o pai. Então, tanto der Mann quanto der Vater é nominativo. Então, essas são as 2 funções do nominativo, tá? Gente, estou passando aqui rápido novamente, mas está tudo escritinho no livro, tá? Então, vá ao livro, porque é um assunto extenso. E o acusativo, Gabriel, que foi sua pergunta? Olha, por que eu expliquei que o acusativo é objeto direto, mas o acusativo também pode acompanhar preposições? Pelo simples fato que são 2 funções completamente diferentes. A primeira função do acusativo é ser objeto direto. E vai ser objeto direto mesmo, não tem outro jeito de explicar isso de uma maneira mais clara. É o complemento de qualquer verbo que não seja o verbo sein. Por exemplo, eu compro batata, batata é o acusativo. Ich kaufe Kartoffel, Kartoffel é acusativo, porque está acompanhando o verbo comprar. Compra o quê? Kartoffel. Ich kenne einen Mann, eu conheço um homem. O homem é objeto direto, é acusativo, porque eu conheço quem? O homem, né? É o objeto direto, é o complemento do verbo. Então, essa é a primeira função do acusativo, ser objeto direto. E aí eu tenho uma segunda função que é totalmente desligada da primeira função, que é acompanhar 5 preposições. Tem até mais de 5. O fudog mostra 5, tem um vídeo no YouTube meu sobre o fudog, então entre lá, se você ainda não viu. Fudog são as 5 preposições que eu uso sempre com acusativo. Für, durch, ohne e gegen. Além do bis também, que é uma outra preposição que eu uso sempre com acusativo. Tá? Então, atenção. A primeira função é ser objeto direto. A segunda função é acompanhar algumas preposições. Pode bugar o cérebro? Não, porque são funções completamente diferentes. Toda vez que eu tiver um objeto direto na minha frase, ele é acusativo. Além disso, toda vez que eu tiver essas 5 preposições, depois dela vai vir o acusativo. São 2 funções diferentes. É por isso que eu não posso chamar acusativo de objeto direto simplesmente, que eu não posso renomear para ensinar para vocês, meus alunos queridos, acusativo é objeto direto. Não é. Por quê? Porque ele é objeto direto, mas além disso, ele tem uma segunda função, que é acompanhar essas preposições. E o dativo? Bom, o dativo tem em si, a primeira função dele é ele ter em si, acoplado nele, a preposição a ou para, no sentido de transferência. Por exemplo, eu dou um cachorro para o meu pai é dativo. Só que essa preposição em alemão não existe, ela não está lá. É que o dativo, o artigo no dativo, ele já tem essa função acoplada nele. Eu só falo para acoplar porque você tem que imaginar essa preposição para traduzir para o português. Mas essa preposição não está lá, né? Então, ich gebe meinem Vater einen Hund. Meinem Vater. Perceba que não tem preposição. Eu dou ao meu pai, mas não tem preposição. Eu só digo meinem Vater. Mas como meinem está no dativo, porque termina com M, nesse caso, então, eu sei que a ideia aí da frase é para o meu pai. Essa é a primeira função do dativo. A segunda função do dativo é acompanhar outras preposições, que são diferentes daquelas do acusativo, que são aus bei mit, nach seit von, zu gegenüber. Vai sair um vídeo sobre isso muito em breve. E essas são as preposições que eu uso sempre, sempre, sempre com dativo. Então, essa é a segunda função do dativo. Então, Gabe, eu espero que tenha ficado bem claro que, na verdade, em alemão, não é um paradoxo que o acusativo possa, 1, ser objeto direto, 2, vir acompanhado de preposições. Gente, eu sei, é muita informação para 10 minutos, eu quase não dei exemplos em alemão, mas é porque numa aula de 10 minutos é realmente muito complicado. Eu fiz um resumão. Eu quero falar sobre isso com vocês caso a caso, devagar, para que você não se sinta muito confuso. De qualquer maneira, eu preparei um material especialmente para você, que é o livro, para que você não se sinta confuso, para que você pegue na minha mão e que eu te conduza pelos casos de maneira muito, muito clara. Então, leia o livro,
ouça o áudio novamente, leia o livro, ouça o áudio novamente, porque esse áudio aqui de 10 minutos está muito denso. Eu sei. O livro são poucas páginas, mas é um livro muito denso também. Então vá com calma, se sente, anote e devagar você vai pegar tudo, tá bem? E qualquer dúvida, não se esqueça de me escrever inbox, né? Lá no direct do Insta. Além disso, não se esqueça de fazer frases, de estudar, de ir passando caso a caso. Estudar, e se quiser me mandar uma frase e falar, Lud, essa frase que tá certa com o acusativo, eu vou ficar muito feliz de responder que sim, está certa, ou que alguma coisinha não ficou no lugar, ok? Dann euch eine schöne Woche noch. Tschüss!